Olá, pessoal! Fala, galera da simulação! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Kai Talks, seu podcast predileto de papos de engenharia descontraído com profissionais do mercado. E seguimos aqui na temporada 2024 com os nossos lançamentos frequentes e temos uma convidada bem especial, né, Amaral? Exatamente, pessoal. Hoje a conversa será com Daniela Vilas Boas, que comanda o Cluster Aeroespacial Brasileiro através do PIT, o Parque de Inovação Tecnológica. Aguenta aí que esse episódio vai ser muito bacana. Daniela, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Agradeço todo o empenho que você teve para se deslocar de São José dos Campos, vir até aqui falar com a gente. E a gente tem um histórico de, para quebrar o gelo, sempre perguntar para o convidado um pouco da sua história. O que você fez? Como que você veio parar onde você está hoje? O que você faz? A gente adoraria ouvir. Ótimo. Bom, obrigada pelo convite de estar aqui. Gostei muito de conhecer um pouquinho da estrutura, né, da E3S, saber o tamanho, as pessoas que trabalham aqui, o escritório de Floripa, eu não tinha noção, né, de como vocês estavam se organizando. Eu sou uma engenheira também, né? Fiquei feliz de saber que esse aqui é um papo de engenheiro. Eu sou formada em engenharia elétrica pela Federal de Minas Gerais, a UFMG. Eu não tenho essa coisa assim do engenheiro raiz mesmo, né? Eu sou uma engenheira meio diferente, uma engenheira que gosta muito das linguagens, das línguas, do relacionamento. Eu gosto de me expressar verbalmente, né? E aí eu fui parar na engenharia numa turma muito especial, que eu falo que se não fosse essa turma eu não ia ter chegado até o final. A gente estudava junto para as provas, a gente se ajudava muito uns nas dificuldades dos outros, né? E quando a gente se formou, não tinha uma perspectiva de trabalho assim certa, a gente viu em concursos públicos uma possibilidade, então até para concurso público a gente combinou de estudar junto, né, que são bem técnicos, né. Então assim, eu fui uma estudante de engenharia muito feliz e numa universidade federal que dá várias oportunidades de você aprender, não só o curso para qual você está matriculado, né. Eu pude passear um pouco pela engenharia da computação, pela faculdade de letras, né? E o centro esportivo também, universitário, eu era sócia, né? Vamos dizer assim. Então, essa vivência na universidade me fez muito bem e abriu bastante a mente, assim, né? Não só para a engenharia, para a área técnica em si. E aí, eu comecei a fazer um mestrado lá mesmo na Federal. Quando eu terminei o curso, eu formei a engenharia elétrica com ênfase em sistemas elétricos industriais. E eu comecei um mestrado em eletrônica de potência. Gostava muito dos meus professores, né? Alguns colegas meus também seguiram no mestrado, tem gente que fez doutorado e está na vida acadêmica, apaixonado. Só que eu não tinha, como eu falei, né? Eu não era aquela engenheira raiz, assim, e eu queria ver as coisas acontecerem na prática. E foi quando eu comecei a procurar oportunidades de trabalho, né? Quem estava procurando funcionários, né? Colaboradores. E foi uma época muito boa, porque muita empresa grande estava com um programa de trainee, né? E a Embraer estava com um programa desses. E assim, nunca tinha ido a São José dos Campos. Eu ouvia falar de Embraer, mas, né? Fábrica de avião, legal, né? Não tinha noção assim da complexidade, mas eu falei assim, então, vamos fazer, né? Vamos nos inscrever. Me inscrevi, preenchi a ficha, mas eu também me inscrevi para a seleção da Brahma, né? Nossa, corta essa daí, porque vai denunciar a minha idade. A Ambev. A Ambev. E outra, a Cesita, né? Lá em Minas eram muitas siderúrgicas, né? Então a Embraer foi nesse contexto. E aí logo na virada do ano, a Embraer me chamou para umas sessões de dinâmicas e entrevistas e tal. Foram algumas idas para São José dos Campos. E eu fui crescendo nos processos seletivos e quando chegou
uma prova de inglês, automaticamente eu fui direcionada para a área comercial da Embraer. Eu tenho facilidade, eu gosto de línguas, então eu me dei bem nessa prova. E foi na época que a Embraer estava precisando contratar muita gente de uma vez só, porque o jato regional 145 estava vendendo igual pão quente na padaria. Tinha fechado um contrato grande com uma Continental Express e estava em negociação com a American Eagle. E assim, o quadro da Embraer estava muito enxuto. E se todos os contratos fossem fechados, ia ter que entregar um monte de avião de uma hora para outra. E eles não tinham como atender isso se não fosse com muita gente nova, com um salário mais acessível, vamos dizer assim, né? Então, nada como recém-formados para completar esse quadro. E aí eu fui para a área de contratos. E por causa de línguas, eu gostava de francês também, eu estudei francês na Federal, na Faculdade de Letras. Eu fui fazer parte do time de engenharia de contratos. Eu dava suporte técnico para venda dos aviões. Desde a venda até a entrega do avião física, eu acompanhava a evolução. Então, se o cliente queria comprar um sistema novo ou queria mudar alguma coisa da configuração interna, a gente tinha que ir negociar, cotar com a engenharia, checar com a qualidade, com a certificação se teria algum problema. A gente tinha que traduzir para a fábrica o que o cliente queria, a gente tinha que traduzir também da engenharia para o cliente, por que podia, por que não podia, por que era tanto e não era mais em conta, né? Porque sempre tinha essas discussões. E aí eu segui nesse caminho, gostei muito, né? De novo, mais oportunidades de abrir a mente. Eu viajei bastante para atender esses clientes, né? A grande maioria europeu, de língua francesa. E a diferença assim, do mercado americano é que eram poucos clientes com muitos aviões, tipo 100, 150 aviões. Na Europa, eram muitos clientes com poucos aviões. Para Luxemburgo eram 5, para Áustria 2, 3, né? Para a França chegou a ter uns 10, assim. Mas eram poucos clientes que mereciam atenção, né? E a gente estava lá acompanhando esse processo. Só que a gente não chegava num nível técnico muito profundo. Quando o cliente perguntava alguma coisa técnica mais aprofundada, eu ficava meio sem... Peraí que eu vou ligar para o especialista. E aquilo eu achava horrível, eu me sentia incompetente, né? E eu assim, gente, eu preciso conhecer mais desse avião que eu estou vendendo. Então, quando tiver uma oportunidade de eu saber mais, eu vou tentar ir atrás dela. E essa oportunidade surgiu no grupo de confiabilidade e custo de manutenção, que era uma dor tanto do cliente quanto da Embraer na hora de negociar a venda do avião, porque você tem que ver o pós, né? Como que vai ser o custo de operação. E a manutenção era uma incógnita que a gente tinha que estimar quanto que aquela peça, aquele componente ia falhar, quanto que ia precisar de trocar o MTBF, MTBUR, essas coisas todas, né? E como que você vai quantificar isso? E como você vai dar uma garantia em cima desse cenário que você tem que prever? Você vai operar no deserto, você vai operar em rotas oceânicas. Aí você tem que imaginar, assim, né? E aquilo eu via dentro do contrato do avião que era um ponto bem frágil. Aí eu falei, eu quero aprender mais. Então, deixa eu aprender mais da operação, do avião, dos sistemas nessa área. E foi num momento muito feliz que eu mudei para lá, porque foi quando o 170 estava nascendo e eu atuei diretamente na construção do plano de manutenção do 170. E a minha missão era não deixar ter muitas tarefas de manutenção, nenhuma tarefa diária que o avião ia ter que parar para realizar a tarefa, mesmo que fosse um teste, um cheque rápido, entendeu? E nesse momento eu pude conhecer bastante do avião. A gente discutia, era o MSG3, né? Maintenance Steering Group, com os sistemistas, com o operador, com o cliente, com órgão regulador, né? E os engenheiros
da Embraer que integravam os sistemas. E quem achava que engenheiro não filosofa, nessa hora, nossa, todo mundo tinha que pensar, não, se o sistema falhar desse jeito, se funcionar desse jeito, e se a gente pensar numa redundância de outra natureza, né? E foi muito rico essa experiência. E quando o plano saiu sem nenhuma tarefa diária, né? Missão cumprida. As outras a gente conseguiu concentrar nos cheques A, C, né? Como é o normal mesmo. E o plano de manutenção de 170 saiu bastante competitivo em comparação com o concorrente global, assim, né? Foi muito bacana isso. E depois, só que aí quando o plano ficou pronto, eu falei assim, eu acho que eu estou satisfeita. Mais técnico do que isso, eu não preciso descer, assim, né? Tá bom aqui, tô com saudade da área mais comercial. E foi nesse outro momento feliz, um colega de trabalho estava saindo para o mestrado em Cranfield, e ele me indicou para continuar o trabalho dele. Ele estava montando a estrutura do grupo que ia fazer a inteligência de mercado para serviços aeronáuticos. A Embraer sempre soube posicionar os produtos dela quando vai lançar, né, quando vai desenvolver. Mas quando o avião está lá voando, a gente não tinha uma inteligência de mercado para prospectar e monitorar a concorrência. E esse meu colega começou a fazer esse trabalho e estava indo muito bem, só que apareceu a oportunidade do mestrado. Como eu tive a experiência de ver os concorrentes, de conversar com os operadores e entender quão competitivo era o nosso produto, né, o nosso avião, ele me indicou para continuar essa tarefa e deu super certo. Eu tive muita parceria do pessoal de inteligência de mercado da área comercial, um pouquinho da área com a área da defesa, e a área de serviços cresceu bastante, que aí a gente focava o quê? Manutenção, treinamento de pilotos, spare parts, né, peças de reposição e publicações técnicas também. Isso eram os pilares para um bom aftermarket do avião, né? E foi quando também a gente estava atendendo bastante o mercado chinês. E o chinês, a gente aprendeu que ele tinha 2 pavores. Um é treinamento de piloto, porque se der alguma pane, né, o cara lá longe tem que se virar. E o outro era peças. Se o avião groundear, e por falta de uma peça, ele tem que ter o estoque lá garantindo, tem que ter um estoque just in time mesmo, né? E eram as 2 preocupações dele, então a gente tinha esse cuidado. Já os outros clientes que estavam mais perto, assim, né, daqui da nossa área, a preocupação era custo de manutenção, como que podia customizar o plano de manutenção para a operação dele, né? Então a gente estava de olho nisso tudo. E a gente fazia muito contato com os tech reps, que eram os funcionários da empresa lá na operação, e eles viam a operação dos concorrentes também, né, aqui no aeroporto, nas oficinas, né, e a gente pegava muito input deles ali do campo, né, então foi uma experiência muito boa. E foi quando também eu pude praticar a expressão verbal, de você saber comunicar o que é importante, tanto para o pessoal operacional quanto para a alta gerência, né, falar, olha, isso aqui está acontecendo lá, como é que a gente está se posicionando, como que a gente se compara com uma Boeing? Olha a Airbus, o que ela está fazendo? E a gente, o que vai fazer? Né? E por causa desse trabalho, e a gente também frequentava muito os eventos, principalmente de manutenção, os MROs, né? Inclusive agora está tendo o MRO Américas, acho que em Chicago. E aí eu fui no MRO América, MRO Europe, MRO Ásia, MRO China também fui. E a gente tinha muito contato com quem garantia uma boa operação dos aviões, né? E eu fiz um contato muito bom com um cara de tech pubs da Boeing. E a gente, na época, tinha um cliente em comum lá do Panamá. E, Daniela, a gente pode fazer vamos desenvolver uma ferramenta em conjunto para esse cliente em comum, não sei o que. Vamos, sim, não sei o que. Eu falei, o que ele está falando, né? Mas fazia sentido o que ele falava,
E a gente acabou promovendo um encontro desses especialistas Boeing com os especialistas da Embraer, de engenharia, de estruturas, de tech pubs, na Embraer, e assim, a custo zero, né? Porque o interesse era comum e tudo, e foi um jeito, né? Você pensar assim, poxa, você faz inteligência de mercado? Eu faço. O que mais de legal você fez? Cara, eu botei a Boeing dentro da Embraer. Uma consultoria super Fantástico. top, custo zero, né? E foi muito legal essa experiência. Bom, aí depois disso, então, assim, a minha carreira começou nessa escola maravilhosa chamada Embraer, que tem um pessoal, um capital intelectual riquíssimo, né? Um pessoal muito profissional, muito comprometido com qualidade, com segurança. E a gente fala, né, com a boca cheia que Embraer tem não sei quantos milhões, talvez, né, de horas voadas, sem nenhum acidente fatal causado por falha técnica, diferente do que a gente vê na concorrência, né? Então isso é um diferencial, não é à toa que estão atrás dos nossos engenheiros. Né? E depois da Embraer, eu tive uma questão familiar triste, meu pai foi diagnosticado com Alzheimer, e eu fiquei dividida, assim, né? A mente num lugar, o coração no outro, depois o coração num lugar, a mente no outro. E eu pensei, né? Se eu tivesse uma oportunidade de estar mais perto da minha família, que é em Brasília, onde eu cresci, fui criada, meus pais estão lá, meus irmãos, meus sobrinhos, né? Depois vieram sobrinhos, eu não ia deixar passar. E foi quando eu recebi um convite para trabalhar no Ministério da Defesa, na época da criação da Secretaria de Aviação Civil, dentro do Ministério da Defesa. E eu nem pensei, era o que eu estava esperando, eu fui. E foi uma experiência bem diferente, né? Porque era cargo de confiança. Então, assim, hoje você está trabalhando, amanhã ninguém sabe, né? Mudança de governo, essa coisa da política é super imprevisível, né? Mas foi na época do caos aéreo, então a aviação civil estava em foco, né? Para toda a sociedade. E foi criada essa secretaria e o departamento era de infraestrutura aeroportuária civil. Aí eu falei, opa, infraestrutura aeroportuária não é comigo, eu sou engenheira eletricista. Para infraestrutura é um engenheiro civil. Não, o engenheiro civil está aqui, mestrado no MIT, tal, você vai vir para me ajudar no gerenciamento das demandas, são várias as reuniões e tal. Falei, não, tudo bem, então para isso, beleza, vamos nessa, né? Aí eu fui e foi uma experiência muito boa, que eu entendi como funciona essa coisa da política, né? Que não é muito simples. Eu entendi também, como eu estava dentro do Ministério da Defesa, eu entendi a importância, o valor do serviço militar, né? E a qualidade também dos profissionais militares, uma capacidade técnica maravilhosa, tanto aí da FAB, né? O secretário era um brigadeiro 4 estrelas, muito iluminado, muito capacitado, assim, né? Inteligentíssimo. E eu tive também a oportunidade de trabalhar, de participar de reuniões para decidir sobre obras num determinado aeroporto com o Departamento de Engenharia do Exército, né, que é eles falavam ainda, não sei se falam, BEC, né, que é o Batalhão de Engenharia e Construção. São aqueles caras que fazem mais, melhor e mais rápido. Qualquer obra, grande obra de rodovia, de ferrovia, são esses caras. Devia ser referência para qualquer grande obra no Brasil, entendeu? Para não ter, né, desvio, superfaturamento. A gente devia estudar na cartilha deles, nessa escola. E eu tive pouco contato com a Marinha, mas eu sei também que são profissionais altamente capacitados. E eu tive a oportunidade de ver, na época, o programa de aceleração de crescimento dos aeroportos, né? E foi o momento também de falar de segurança aeroportuária na questão de atos terroristas.
tinha um plano para revisar e atualizar. E tinha que envolver todos os atores desse tema. E isso caiu para eu coordenar. E foram várias reuniões, mais de um ano coordenando. E assim, às vezes o pau quebrava. E eu acho que fez toda a diferença estar lá uma mulher para acalmar os ânimos, para prestar atenção nos detalhes, né? Para cuidar das pessoas que precisavam ter voz e nem sempre tinham a mesma voz do que outras instituições, né? Então a gente trabalhou primeiro com o Comando da Aeronáutica, depois com a ANAC, Infraero, aí Polícia Federal, porque segurança aeroportuária é Polícia Federal, né? Mas também tinha que envolver a Receita Federal, e aí tinha vários conflitos, né? A gente enfrentou vários conflitos. Mas depois de 1 ano e meio, 28 reuniões, o programa saiu, revisado, atualizado, e no momento que teve uma tentativa de ataque terrorista contra os Estados Unidos dentro de um avião. E nessa hora veio toda uma comitiva do escritório de NTSB, né? National Transport Safety Bureau, um negócio assim. Para ir lá no Itamaraty, falando, a gente só vai deixar os aviões pousarem nos Estados Unidos quando a gente souber que o país de origem tem uma legislação contra atos de interferência ilícita. E o nosso programa estava assim, fresquinho, completinho, só faltava a sanção que acabou sendo da autoridade maior da Presidência da República, né? E isso, a gente ganhou moral, todo mundo ficou feliz, não teve nenhum problema diplomático, técnico, nossos aviões continuaram voando para lá sem zero problema, né? Depois quando esse projeto foi entregue, eu falei assim, acho que tá bom, né? Foi muito estresse, foi muita coisa. E eu acabei saindo, mas nesse mesmo ano, a Estratégia Nacional de Defesa tinha acabado de sair também. E o governo estava com uma pegada de investir mais em defesa, em uns projetos estratégicos, projetos mobilizadores, né? E a Embraer tinha o escritório de Brasília, ainda está lá, mas o grupo que atendia defesa, não estava tão assim, reforçado para responder para esse momento de Estratégia Nacional de Defesa definida, forte, com investimentos governamentais na área. Então, com a minha experiência de 11 anos na Embraer, em São José, com experiência no Ministério da Defesa, acho que casava como uma luva eu voltar para a Embraer em Brasília para fazer relações governamentais da empresa com as várias esferas ali, né? E aí eu voltei para a Embraer, fui convidada, trabalhei lá acho que quase 3 ou 4 anos, porque do mesmo jeito que o orçamento para a defesa do governo inchou, murchou. Foi na época das pedaladas, né, que muita coisa do orçamento foi cortado, foi questionado, e aí o meu cargo que, né, apareceu, sumiu. Foi quando eu decidi voltar para São José dos Campos. Meu pai já estava assim, não estava assim com mais da consciência. Eu consegui chegar em Brasília, ainda andava de bicicleta com ele no Eixão. Quem conhece Brasília sabe que todo domingo o Eixão fecha, né? A gente andava de bicicleta, jogava baralho, fazia alguns passeios, né? Mas nessa época que o cargo foi cortado, ele já não estava mais assim, tão consciente. A minha mãe já estava adaptada a novas colegas de casa, assim, né, o home care e tal, e meus irmãos também estavam bem, então eu falei assim, eu acho que dá para focar mais agora de novo no profissional e no pessoal, porque eu casei e mudei. Voltei para São José dos Campos. E em São José apareceu, eu me reinventei, a gente pode falar disso mais para frente, né? Mas depois, por causa dessa reinvenção, eu fui parar no Parque
que hoje chama Parque de Inovação Tecnológica, na equipe do Cluster Aeroespacial e Defesa Brasileiro. Ufa! Mas é uma história muito legal. Acho que de todo mundo que a gente entrevistou até hoje, você é a pessoa com o perfil mais diferente, porque você tem uma bagagem técnica, você tem uma simpatia gigantesca por humanas, e de humanas você conseguiu articular humanas e técnico para, tanto empresarialmente quanto governamentalmente, atuar em outras esferas. Essa história é muito legal. Muito legal. Na Embraer Defesa e Segurança, eu fazia as notas técnicas ou para o Itamaraty, ou para a Casa Civil, ou para o próprio Ministério da Defesa, sabe? E assim, às vezes era assim, Daniela, vai chegar uma comitiva aqui no Itamaraty, como é que está a situação da campanha de venda para tal país? E aí você tinha que ligar para o vendedor lá no país, como você quer que eu chame a atenção dessa comitiva para o seu negócio, pro negócio. Não, é assim, assim, assim. Então, a gente tinha que saber escolher as palavras, se posicionar bem para o governo virar nosso promoter, né? E mostrar que o negócio estava de pé, sabe? Então, eu gostava muito de fazer isso. Foram várias notas técnicas. Aide-mémoire, que o pessoal do Itamaraty chama. Até eu imagino, eu tenho certeza que a comunicação e o estilo de trabalho do mundo privado com o mundo público é uma diferença bem grande. Muito. Bastante. Todo o estilo de trabalho. E Daniela, por favor. Não, assim, quando você está na empresa privada, é muito importante, a pessoa, você vai atrás de quem? De quem tem o conhecimento técnico. Você não vai querer botar um negócio de milhões a perder, sem você ter embasamento técnico, né? E no governo, você procura os relacionamentos, porque você tem que dar uma notícia ruim, às vezes, né, você não tem uma notícia boa para dar, mas se você falar com a pessoa certa, da maneira certa, dá um jeito. Eu acho que essa é a diferença, né? Mais relacionamento, menos técnico. E Daniela, você atualmente trabalha ali no Parque de Inovação Tecnológica de São José dos Campos. A gente conhece muito bem, o Amaral trabalha bem próximo do parque, mas não é todo mundo que tem esse acesso a essas informações e conhece tão bem o Parque de Inovação Tecnológica de São José dos Campos. Então acho que esse é um momento bem legal para você falar um pouco mais sobre essa instituição e também a influência e a importância que ela tem tanto na parte da indústria quanto também na academia. Sim. Bom, o parque é um lugar muito especial que a gente tem lá em São José dos Campos e que está cada vez mais ganhando projeção, visibilidade. Eu penso que a gente ganhou uma visibilidade bem grande em nível nacional, né? E agora a gente já está pensando em alçar voos maiores, né? Internacionalmente. Ele foi criado em 2006, mais ou menos, ocupando uma área de uma antiga fábrica de um fornecedor da Ericsson. A Ericsson fica logo em frente ali da gente, né? A gente fica ali na Marginal da Dutra, eixo Rio-São Paulo, né? Super movimentado, um lugar estratégico. Só que essa fábrica resolveu mudar de cidade e na época houve um movimento muito interessante do Marco Antônio Halpe, que já foi ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação. Ele era egresso do INPE, né, junto com a Prefeitura de São José dos Campos, principalmente essas duas entidades, né. Também teve uma participação da Embraer muito forte, porque eles falaram, a gente precisa ter um polo de inovação no nosso país. E São José dos Campos é a cidade desse polo por causa da vocação para o aeroespaço, né, que são as tecnologias mais avançadas, os produtos de valor mais agregado na balança comercial. Então, assim, tem tudo a ver com nosso DNA, nossa vocação. E aí foi feito um lobby mesmo forte, a prefeitura comprou essa ideia e comprou a área dessa empresa que a gente passou a ocupar. E na época, hoje nós temos 4 centros empresariais, mas na época era um só, eu acho, né? E os outros 3 foram chegando
com o tempo e com o dinheiro de editais de verbas federais, né? Porque quem administra o parque é uma associação de direito privado sem fins lucrativos. Isso é importante frisar. E a prefeitura, vamos dizer assim, é quem paga o salário dessa associação, das pessoas dessa associação que estão lá trabalhando hoje. E a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação da cidade ocupa também um espaço lá no nosso parque, né? E qual é a nossa missão? Eu posso falar que principalmente investir em inovação. A inovação está no cerne mesmo do nosso nome, né? E esse I aqui representa as pessoas, porque a gente está falando de tecnologia, a gente está falando de inovação, mas o centro disso tudo são as pessoas. E atualmente o Brasil ocupa a 11ª posição em produção científica e a 49ª posição em geração de inovação. É um gap muito grande que tem entre essas duas posições. E eu acredito que o nosso principal papel é diminuir esse gap. E foi lançado o desafio que em 5 anos nós vamos diminuir 30 posições. E eu acredito que isso é super possível, porque o parque, além do cluster que a gente vai falar daqui a pouco, além da Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico da cidade de São José dos Campos, né, tá lá, a gente tem laboratórios, a gente tem uma equipe que tem expertise em redigir, em elaborar projetos para arrecadar com linhas de fomento para desenvolvimento de pesquisa P&D e I. A gente tem também expertise em conquistar recursos para aumento de capacidade industrial para as empresas que a gente tem no nosso ecossistema. Nós abrigamos grandes incorporações como Nestlé, o Hub de Inovação do Metrô São Paulo escolheu o Parque de Inovação Tecnológica de São José dos Campos para ser abrigado ali. A Parker, que é uma multinacional, também escolheu o parque para ocupar um espaço e falar de inovação e trocar ideias naquele ambiente. Recentemente, a Dassault Systems também entrou para o nosso ecossistema, vai ocupar um espaço lá físico conosco. Então, a gente provê um ambiente e oportunidades de academia, indústria, governo e a quarta hélice, né, dessa engrenagem toda se conectarem. Eu falei academia aqui, né, no nosso espaço lá, que é enorme, mais de 20 milhões de metros quadrados. Tem um cantinho dedicado para academia, então lá tem o prédio do Instituto Federal, da Unifesp, da FATEC e futuramente do Instituto Federal São Paulo, vai estar lá, já está reservado. A Unesp também ocupa fisicamente nossas instalações com o curso de Engenharia Ambiental, os laboratórios estão lá, as salas de aula estão lá. A Universidade Virtual do Estado de São Paulo está lá. Então, assim, a gente tem auditórios para promover eventos, e os eventos que a gente promove, a gente dá um jeito de colocar stand de empresas, de academias, das indústrias, do governo, das 3 esferas do governo. E essa hélice gira com fundos do governo do Estado de São Paulo, do governo federal e da prefeitura, como eu já falei, né? Então, assim, é um ambiente para inovação, tá no ar, tecnologia tá ali latente, né? E a gente faz o quê? A gente virou especialista em promover conexões em todas as áreas, de todas as pessoas, empresa a empresa, empresa a indústria, empresa a academia, né? E as pessoas. Essa é a riqueza do lugar. E aproveitando esse gancho de conexões e pessoas, eu sou membro do Cluster Aeroespacial Brasileiro. É um projeto seu que está aqui até representado, acho que daqui a pouco você vai comentar mais sobre, mas eu adoraria que você também dividisse com o nosso público o que é o Cluster.
Por que ele foi criado? Qual que é o propósito dele, missão, enfim? Sim, vamos lá. O cluster, vai? O que é um cluster para a gente que está lá dentro? É a tradução, é a versão em inglês de APL, Arranjo Produtivo Local, uma política pública do governo do estado de São Paulo. Qual que é a ideia? É organizar as empresas que atuam no mesmo setor e, originalmente, geograficamente próximas, para fomentar mais negócio, para fortalecer a cadeia, né? E para gerar, no final das contas, mais renda, mais qualidade de vida, mais empregos e maior crescimento econômico da região. Então, como eu falei no começo, né, a vocação de São José dos Campos é o aeroespaço, por causa da Avibras, que é 10 anos mais velha que a Embraer, e eles são produtos do ITA, que chegou por causa do DCTA, né? Tudo lá em São José dos Campos. E aí, para atender esse pessoal maluco, né? Que quer fazer foguete, que quer fazer míssil, que faz avião, as empresas foram nascendo ali em volta, né? Na nossa região do Vale do Paraíba tem várias empresas. Hoje, Taubaté, Caçapava, Jacareí, ali em volta todo mundo tem o DNA aeroespacial. E aí o governo do estado de São Paulo entendeu que fazia sentido ter uma política pública para incentivar que mais desses grupos nascessem, porque realmente faz uma diferença muito grande no resultado econômico do estado. E atualmente são mais de 80 clusters espalhados no governo do estado, no estado de São Paulo. Tem Franca com couro, né, sapato, e tem outras, de software, né, em Campinas tem bastante forte também. Então, são mais de 80, desses 80, 4 são maduros. Dos maduros, 2 estão dentro do Parque de Inovação de São José dos Campos, que é o aeroespacial, o primeiro é o aeroespacial brasileiro. Aí o primeiro filhote dele é o TIC, Vale, Tecnologia da Informação e Comunicação. O aeroespaço tem mais de 140 empresas, o TIC Vale tem mais de 130 empresas associadas. E o irmãozinho mais novo é o Agropolo Vale, que fez 2 anos de idade, mês passado, e está com mais de 60 empresas associadas. E o que faz parte desse cluster? São só as empresas que atuam no mesmo setor? Não, a gente traz junto a governança. Por exemplo, do aeroespacial é uma agência espacial brasileira, é a Embraer como âncora, é o Ministério da Defesa, é o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, uma BDI que investe muito no nosso grupo, uma Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, uma Apex, Agência de Promoção e Fomento à Exportação e Investimentos Externos. E são as outras. Tem uma organização das empresas do setor aeroespacial, a SECRE, lá de São José dos Campos, que também faz parte da nossa governança. Então, assim, é importante que a governança esteja junto, acompanhando, para investir mais e também pedir mais. Olha, a gente quer fazer um programa assim, a gente está precisando fortalecer mais desse setor. Olha, como que eu posso fazer esse setor conversar com aquele, né? A gente precisa muito da governança estar junto. E isso faz toda a diferença. Hoje, lá no parque, a gente tem o escritório regional da Agência Espacial Brasileira, também temos um escritório da ABMAC, da Associação Brasileira das Indústrias de Maquinários, né? Tá lá. E outras instituições que fazem diferença para o nosso trabalho, né? Porque para dar visibilidade para os produtos e serviços gerados pelas empresas, né? Então é isso. Hoje o cluster vai fazer 18 anos de idade, está com 143 empresas associadas, né? A E3S é uma associada tripla, que a gente chama, né? Dos 3 clusters que estão lá conosco, mais parceria com os nossos laboratórios, né? Nós temos 3 laboratórios próprios, um de simulação de sistemas críticos, uma é a câmera anecoica para análise de interferência e compatibilidade eletromagnética,
O outro é o CDM, que é o Centro de Design e Manufatura, com máquinas de usinagem, 3, 4, 5 eixos. E tem um laboratório que é gerenciado pelo IPT, do governo do estado de São Paulo, que é o de estruturas leves, que tudo começou lá no parque também com esse laboratório para atender uma demanda da Embraer, e foi quando casou o interesse da prefeitura, a necessidade do país, né, de quem está na área de tecnologia aeroespacial, né, que começou por um polo de inovação dessa pujança. E até, Daniela, você que trabalha diretamente com o setor aeroespacial, que está convivendo no dia a dia com essas empresas, a gente queria saber um pouquinho como é que está a atualidade desse setor, quais são as tendências de curto, médio prazo, porque não é todo dia que a gente consegue ter acesso a uma pessoa que conversa desde as empresas até os órgãos reguladores do governo. Então eu tenho certeza que você tem uma visão bem particular aí para contribuir com a gente. Sim, sim. Eu vejo que o setor aeroespacial agora está em franco desenvolvimento. A gente passou por uma fase muito triste por causa de pandemia, né? Era muito triste ver os pátios dos aeroportos cheios de avião estacionado, e a gente sabe que avião no chão é dinheiro perdido, né? Mas aí eu tenho certeza que a recuperação pós-pandemia foi muito mais rápida do que a gente esperava, principalmente no mercado latino-americano. Eu vejo que esse crescimento foi muito forte. Infelizmente, agora com a guerra lá, né, Rússia e depois na Ásia, na Rússia, o continente é o mesmo, né, mas em duas regiões ali separadas, a situação é crítica, mas também é uma oportunidade para o nosso mercado latino-americano despontar para atender as necessidades que os outros mercados não conseguem atender. Eu vejo também que as empresas estão investindo mais em expansão de infraestrutura, de aquisição de máquinas mais modernas, de equipamentos mais modernos. Vejo também uma pedra no sapato, que é a questão da mão de obra. Tá? Muitas das nossas empresas com dificuldade de atrair, reter, fixar, né, a mão de obra qualificada. O mercado nosso não é muito simples, então precisa de mão de obra bastante especializada, e essa especialização não vem de uma hora para outra. Você investe, você treina, né, você qualifica. Isso custa tempo, custa energia, custa dinheiro. E a rotatividade está sendo muito grande, e a dificuldade das empresas é essa. Eu acho que eu diria que a maior dificuldade é essa, né? E a gente pensa como cluster ajudar olhando para o futuro, né? Pensando nos futuros astronautas, futuros engenheiros, e como a gente atrai essa moçadinha para o nosso lado, né? Fazer eles se apaixonarem como a gente é apaixonado por esse setor. A gente fica preocupado, né, visão mais futurística, assim. Daniela, eu vou falar que tá muito bacana a conversa, porque eu tô vendo várias sinergias, desde o que você começou a falar, dos desafios que iam acontecendo. A gente estava na outra ponta, ajudando a Embraer com o P&D dos dispositivos deles. O Embraer é um cliente fantástico nosso, pessoal muito competente, como você falou. A gente também vê essa questão da inovação, entender o que está vindo pela frente, como que a gente pode contribuir nesse tabuleiro. Só que eu vou querer dar uma pivotada dessa história agora, porque assim, quem te acompanha sabe que existe um projeto que se chama Por que o Livro Libra, e eu adoraria que você desse uma comentada aqui pra gente também. Esse é o meu lado não engenheiro. Chama Tertúlias, porque o livro livra, né? Tertúlias porque vem daquela coisa do hábito de você sentar e conversar, né? E você ter conversas de muita qualidade e baseado num livro, né? E assim, eu sou uma pessoa que gosta muito de viajar, adoro viajar, e pode ser de várias maneiras, e um livro para mim é uma viagem, né? E quando você viaja,
você se liberta, né? Então o livro livra nesse sentido. E você se liberta também porque você vê histórias ali, você se coloca no lugar daquele personagem que está descrito ali, né? E você aprende, você cresce, você amadurece. E se você debate com alguém, você cresce mais ainda, né? Então, na transição da volta para Brasília para São José dos Campos, eu me permiti reinventar, e a reinvenção veio por meio das letras, das línguas, né? O curso que eu queria ter feito era letras, né? Mas por indicações e conversas familiares, eu acabei indo para engenharia. Não adorei a engenharia, né? E eu pude sanar essa minha sede das línguas, da leitura, assim, frequentando a Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais, ali, né? No período noturno. Então, essa paixão, esse gosto nunca saiu. Eu sempre fui muito leitora voraz e tal, né? Mas eu tive a oportunidade com o meu tempo, assim, né? Procurando emprego e tal. Eu passei aqui pela USP, fiz algumas matérias como aluna especial no curso de letras, descobri um curso de formação em coordenação de laboratórios de leitura. É um professor de história da Unifesp, Universidade... É a Unifesp Federal. mesmo, de São Paulo, que Isso, tem o curso de do estado de São medicina, Paulo. tem o curso de medicina, né? Ele foi dar aula de história da medicina para esses alunos e acabou descobrindo que a literatura dava liga na aula dele. E ele desenvolveu uma metodologia que dentro da Unifesp, chama Laboratório de Humanidades. E ele passou essa metodologia para o mundo corporativo e batizou de laboratório de leitura. E quando eu descobri isso, eu falei, gente, que delícia, porque quando eu lia um livro eu queria debater com alguém, mas ninguém tinha lido o livro, né? Eu tenho certeza que aqui tem muita lição para aprender, tem muitos detalhes que eu não estou captando, né? E o laboratório de leitura faz isso, seguindo a metodologia desse professor. E ele escreveu um livro que chama A Literatura como Remédio, que é muito top. É essa coisa, né, de você ler para você se livrar, para você se libertar, para você crescer, amadurecer. Então, assim, um jabá aqui para eles nem está contratado, me chama Casa Arca, o lugar é em Moema. Eles têm sempre oferta de encontros de literatura. É muito rico, gente. Para quem mora em São Paulo, procura a Casa Arca, porque é muito legal isso. E aí eu fiz um laboratório de leitura com um conto russo, me apaixonei por essa metodologia, falei, gente, é isso que eu quero para minha vida. E fui me formar em coordenação de laboratório de leitura. E aí eu me formei, foi um período, sei lá, acho que 6 meses. Depois você coordena 2 laboratórios para ter a certificação. E eu coordenei um laboratório. O primeiro foi com um conto do José Guimarães Rosa, que é o Guimarães Rosa, né, que é o meu autor brasileiro preferido. Muito lindo a escrita dele. E o outro, eu peguei um livro do Oscar Wilde, O Retrato de Dorian Gray, muito poderoso também. E aí eu falei, gente, eu quero levar isso para as pessoas. E aí eu criei o Tertúlias, porque o livro livra. Só que isso veio a pandemia, então a gente não podia se encontrar. E a grande sacada do laboratório de leitura é o encontro presencial, porque você olha no olho, né? Mas em tempos de pandemia, um virtual é melhor do que nada, principalmente em tempos de pandemia, que você precisa ocupar sua cabeça, senão você pira, né? Muita gente pirou. E aí eu fiz uns laboratórios virtuais e foi muito rico também, foi muito bacana. E o virtual tem a vantagem que você chama a gente de qualquer lugar, né? Então tinha amiga minha de Brasília, tinha minha madrinha de Poços de Caldas, né? Foi muito gostoso essa experiência. E aí, em paralelo, eu me matriculei num curso à distância de letras, na Unital, Universidade de Taubaté.
E eu esperei a passar a pandemia para fazer o estágio presencial, que eu falei assim, não, vou fazer presencial, né? Eu não vi assim que eu ia entrar para uma vida acadêmica raiz mesmo, mas de qualquer maneira eu precisava do estágio, e eu falei assim, não, o estágio eu vou fazer virtual. Só que quando eu comecei o estágio virtual, o estágio presencial, o parque me chamou para trabalhar. E aí eu tive que adiar um pouco a finalização desse curso, né? E me afastar um pouco dos laboratórios de leitura. Mas eu fazendo contatos, convidando as pessoas para o meu grupo, a gente acabou, e por causa do curso de formação, a gente acabou montando um grupo que chama Confraria Literária da Casa da Tita. Confraria Literária da Casa da Tita, é isso mesmo, que é uma das colegas do curso. E então, esse eu não abro mão, a gente lê um livro por mês, é um grupo de 12 pessoas, cada um escolhe um livro, um mês é de uma pessoa escolher o livro, a gente lê e debate. E é isso mesmo, a gente cresce com os ensinamentos. E se você escolhe um texto clássico, eu vejo que o crescimento é maior ainda, né? Porque a literatura clássica, ela é clássica porque ela é atemporal, né? O que aconteceu lá atrás, na Rússia, na Sibéria, acontece hoje com a gente. Ele fala do ser humano. O ser humano não mudou, a tecnologia está toda aí, cada vez mais avançada, mas a gente continua ser humano, né? E tem como melhorar essa humanidade aí que tá dentro da gente pela arte, né? A arte desperta o que tem de mais humano dentro de você. E a arte que mais me toca é a literatura. E eu pretendo, assim, não parar de todo, né? Mas manter essa pegada aí, disseminar a leitura. A minha equipe, por exemplo, a gente, tudo bem que está, né, numa fase assim, bem puxada, mas eu comecei o ano dando 2 contos para o pessoal ler e escolher um para a gente debater. Em algum momento, a gente debater. Legal. Adoro esse tipo de atividade paralela. Como a gente trabalha no mundo de tecnologia, inteligência artificial explodiu para as grandes massas, imagina aqui que é uma fábrica tecnológica, né? E uma coisa que eu falo para todo mundo, eu tô louco para as tecnologias de inteligência artificial explodirem, porque eu quero voltar a ser ser humano. Ai. A gente está deixando de ser ser humano. Milhões de e-mails por dia, milhões de atividades por dia, atividades repetitivas, atividades de pouco valor agregado. E eu adoraria estar tendo mais conversas desse tipo no meu dia a dia. Acho que isso é ser ser humano, essa troca. Então, eu tô ávido por isso. Então, Dani, adorei aqui a conversa, já começar a direcionar aqui para a finalização do nosso programa. Deixa eu voltar um pouco, então. Quando a gente fala ainda de cluster, gostaria muito de saber quais são as dificuldades que você tem no dia a dia, quais são os desafios de gerir o cluster e que a sua resposta culmine para o que está por vir. Do que a gente pode esperar do cluster para o futuro próximo aí? Sim. Bom, o cluster hoje, essas 140 empresas, vocês podem imaginar que elas têm diferentes portes, né? Tem empresa, sei lá, com 13 funcionários e tem empresa com 600 funcionários. Tem empresa que fatura 1 milhão, mas tem empresa que fatura vários milhões, né? Então, eu penso que o principal desafio é você conseguir atender todos da maneira que cada um necessita, entendeu? E você ouvir a necessidade e tratar a necessidade de cada um como se fosse a necessidade mais importante. Não importa se ele é pequeno, se ele é grande, se ele, entendeu? Essa é a minha dificuldade. Então, por exemplo, nos encontros bimestrais que você sempre vai, né, Amaral? A gente queria ver mais de todos esses grupos representados. E a gente tenta lançar iniciativas para PMG, sabe? Para todos os portes de empresa. Para ninguém se sentir descuidado, né? Porque cada um ali é importante para o nosso negócio. Cada um é importante, eles precisam ter esse sentimento, né? Outro dia eu fui visitar uma empresa familiar que faz etiqueta para os componentes, etiqueta também para o interior do avião. Que empresa bacana! Uma empresa familiar menor, assim, acho que é 60 funcionários, não, 25 funcionários,
mas que estão cuidando do ASG há anos, para dar lição para as maiores que ainda não conseguiram prestar atenção nisso, entendeu? Então, cada uma ali tem seu valor. E, assim, o futuro que eu penso para o nosso desafio é isso, conseguir chegar nesse nível de atender cada um na sua necessidade, do jeito que ele merece, né? E o futuro, assim, de crescimento, não sei, enquanto não chegar o teletransporte, vamos falar de, sei lá, computação quântica, né, que vocês já devem estar, sei lá, começando a dominar isso daí. Para a área de defesa, a questão da cibernética é muito importante, né? E novos materiais mais resistentes, mais leves, para a operação do avião, do transporte aéreo não ser tão onerosa assim, e com combustíveis realmente que poluam menos, tecnologias mais amigáveis, né, mais eco-friendly, vamos falar assim, e que o ser humano continue sendo o principal ator disso tudo, né? Pô, Daniela, fantástico. Adorei ter a sua presença aqui hoje, adorei o episódio, foi bem diferentão e numa pegada muito boa, só elogios. Então, de novo, eu agradeço todo o empenho que você teve para estar aqui conosco, espero que o nosso público tenha gostado e o pessoal que quiser encontrar o Pitch, conhecer a Daniela, como que o pessoal te acha aí? Como me acha? Quilômetro 138 da Dutra, direção Rio, né? Entra ali, já vai ter o portal, que é a nossa marca do parque, do Pitch. Mas também temos o site nosso, que é o www.pitchsjc.org.br. E tem o canal lá para falar com interesse no cluster aéreo, tá todo lá. E o meu e-mail, daniela.vilasboas, com 2 L's, tudo junto, @pitchsjc.org.br. Pode entrar em contato que o nosso parâmetro de atendimento é assim, pediu a resposta imediata. Sempre que os nossos associados pedem, a gente tenta responder na maior prestatividade, certo, Amaral? Sou testemunha disso. Então é isso aí. Daniela, muito obrigado pela sua presença. Eu aprendi demais aqui hoje, a saber da sua história, conhecer um pouco mais como é que está atualmente o setor aeroespacial, do Parque de Inovação. E também para aqueles engenheiros que trabalham com simulação computacional, aprendemos um outro significado de cluster, que não é só o cluster de computadores, né? Então, quando a gente pensa cluster aeroespacial, será que é uma super máquina que faz um monte de simulação super rápida? Vimos que nem sempre é isso. Então, foi bem interessante. É isso aí. Muito obrigado. Tá bom, gente. Obrigada mais uma vez pelo convite. Eu gostei também bastante desse papo. E pessoal, então espero que vocês tenham gostado e a gente vai aguardá-los no próximo episódio ainda nessa temporada do Kai Talks. Um abraço e até mais. E lembrem de nos seguir nas nossas redes. Tem uma rede social da E3S no Instagram. A gente está lá, é só buscar E3S Group, certo? E também acompanhar o Kai Talks no YouTube, no Spotify, no Google Podcasts, no Deezer. E um outro recadinho. Estão saindo novos cursos no E3S Virtual. Então entre ali no site da E3S, na parte de treinamentos, vai ter ali o E3S Virtual. Então tem novos cursos saindo para quem está trabalhando com simulação computacional, quer aprender um pouco mais, aumentar ainda mais o conhecimento nessa área, fica de olho lá no site que tem novidades. E lembrando que se vocês quiserem um momento de cartinhas dos fãs, sugestões, se vocês quiserem falar com a gente, nós temos o e-mail kaitalks@e3s.com. Fiquem à vontade para falar com a gente por ali. Nós dois recebemos, além de toda a equipe que está aqui por detrás. Obrigado, pessoal. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. É isso aí, pessoal. Ficou com dúvida ou tem alguma sugestão? Manda pra gente no nosso e-mail kaitalks@e3s.co.